Hoje nós vamos falar sobre como a burguesia tem destruído relações sáficas. A primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte: ali por volta dos anos 70, nos Estados Unidos, a comunidade lésbica burguesa tinha muito preconceito com o restante das mulheres lésbicas. Ou seja, qualquer lésbica que não fosse da burguesia. E esse preconceito, ele partia de um lugar de nós sabemos o jeito certo de ser lésbica. Foi uma época que estava surgindo e estava muito em alta o estilo butch e femme, que eu sei que não se traduz para desfém e sapapate, mas trazendo para o nosso universo, naquela época era mais ou menos isso. Para aquelas mulheres naquela época, o jeito certo de você ser uma mulher lésbica era você sendo 100% relativa e tendo um estilo ali, uma estética meio termo. Então essas mulheres julgavam mulheres que estavam fora do padrão da feminilidade e mulheres que estavam extremamente dentro do padrão de feminilidade, como se elas estivessem ajudando a perpetuar papéis heteronormativos. Como se, por exemplo, a relação entre uma desfém e uma sapapate fosse só uma reprodução dos padrões heterossexuais. E como se não existissem milhares de formas de você se expressar sendo uma mulher lésbica. E aí nos Estados Unidos aconteceu uma coisa muito diferente do que aconteceu no Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos, mulheres lésbicas lutaram para que o feminismo falasse sobre elas e as incluísse também. Ou seja, o movimento feminista achava que lésbicas não faziam parte dele. E a luta de mulheres lésbicas estadunidenses foi justamente para que, tipo assim, opa, peraí, nós também somos mulheres e esse movimento também fala sobre a gente. Inclusive aqui, ó, temos demandas que vocês não têm e não estão incluindo aí. Já aqui no Brasil, quando mulheres lésbicas se depararam com essa porta fechada do feminismo, elas meio que criaram um feminismo para elas. Então a gente tinha LF, que era o grupo lésbica feminista, a gente tinha GALF, que era o grupo Ação Feminista Lésbica. Com o tempo, infelizmente, esses movimentos lésbico-feministas foram se dissolvendo. Hoje em dia, pela comunidade lésbica ainda ser muito carente de representatividade, até porque, gente, representatividade não é ter uma pessoa ou outra que fala sobre a lesbianidade de forma responsável, mas é você ver mulheres lésbicas ocupando todo tipo de espaço e sendo todo tipo de mulher lésbica. Não existe, por exemplo, em São Paulo, um rolê para mulheres sáficas não brancas. E aí a gente chega no ponto que eu queria chegar. Como a burguesia tem entrado nas nossas relações e destruído elas. Aqui no Brasil, a gente tem um momento muito parecido com o que aconteceu nos anos 70 nos Estados Unidos. Só que ao contrário dessa ideia de que a lésbica certa é meio termo e 100% relativa, nós criamos aqui no Brasil a ideia de que a lésbica perfeita é aquela que não